Aleluia. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 ao 39, que diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável a ele que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo tomou a Silas consigo. Palavra do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes, todos nós já aprendemos com Cristo, o Rei ungido, que cada um deve levar a sua cruz, pois cada um dará conta de si mesmo. Isso é fácil percebermos na parábola do rico e Lázaro. Cada um partiu para o lugar que escolheu em vida. E é preciso compreendermos o Calvário e o peso da cruz. Mas a Bíblia também nos ensina que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E aqui lhes faço uma pergunta. Faço a você uma pergunta, você que está me ouvindo. Está só ou acompanhado? Não me refiro a se sentir só, mas estar verdadeiramente só. Pois há aqueles que se sentem só, mas na verdade não estão sozinhos. Apenas não enxergam os verdadeiros parceiros dos céus em suas vidas. Jesus mesmo disse: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. João 14, 9, a parte A. Há uma curiosidade aqui em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12. A amizade é o tema dessa sessão e, curiosamente, a amizade é a única área da vida que Eclesiastes nunca chama de inútil. E toda alma no início de sua conversão precisa de um auxílio, precisa de um amigo. Paulo precisou. Após Paulo ter seu encontro com Jesus e recuperado a visão após perdê-la no caminho de Damasco ao cair do cavalo e ver a glória de Deus, por Ananias foi orientado e ele foi batizado ali. E ficou alguns dias em Damasco, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19. Mesmo pregando nas sinagogas Jesus como Filho de Deus, os judeus não criam em sua conversão e queriam matá-lo. Atos 9, 23. Fugiu por um cesto pelo muro de Damasco ao saber das ciladas que estavam preparando contra ele. E chegando a Jerusalém, a Bíblia nos mostra que procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam a sua presença, não criam que agora Paulo fosse discípulo de Cristo. É necessário que Deus levante um amigo. É necessário que Deus levante um companheiro. É necessário que Deus prepare um parceiro. E é nesta hora que Deus assim o faz. Deus levanta Barnabé.
O significado do nome Barnabé é bem conveniente para o que Paulo irá precisar. Barnabé significa filho da consolação, filho da exortação. Tudo que um novo convertido precisa, exortação e consolo, Barnabé. Atos 9:27 diz: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E o que Paulo fez a partir dessa hora? O que Paulo fez a partir daquele momento em que Barnabé dá testemunho dele diante da congregação? O versículo 28 diz: E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Paulo grudou em Barnabé. Paulo juntou-se com Barnabé, exortação e consolo. Enquanto Paulo tinha exortação e consolo, Paulo tinha êxito por onde passava. Com quem você tem andado? Com quem tens falado? Paulo decidiu andar com Barnabé, exortação e consolo. O verdadeiro amigo consola, mas também exorta. Deus ia prosperando a sua obra. A Bíblia diz que em Chipre e Cirene havia alguns varões que, entrando em Antioquia, pregaram aos gregos, e a mão do Senhor era com eles. E grande número dos gregos creu e se converteu ao Senhor. E chegou essa fama, ou seja, aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E o que a igreja fez ao saber que alguns gregos se renderam a Jesus? Enviaram Barnabé para Antioquia para ajudar os novos convertidos. Como? Com consolo e exortação. Com exortação e consolo, com Barnabé. Olha o que aconteceu. O versículo 23 diz: Ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, consolo. E exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quem tem um amigo como Barnabé chega longe. Por quê? Porque o versículo 24 diz: Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Levanta, Barnabé. Levanta, Barnabé. Levanta, Barnabé. O rei conta contigo. O versículo 25 diz que, saindo de Antioquia, Barnabé foi para Saulo a buscá-lo em Tarso. E achando em Tarso, o conduziu para Antioquia, como quem está dizendo: venha comigo, Deus está fazendo grandes coisas ali. Agora Saulo tem de novo exortação e consolo. E enquanto Barnabé ensina Saulo o que esse não sabe, Tiago é preso sob as ordens de Herodes e é morto depois que ele percebeu que a multidão se agradou quando um crente morreu. Depois que Tiago é morto, prenderam a Pedro também. Os judeus passaram um ar de contentamento a Herodes, judeus não convertidos. E Herodes percebeu que o povo gostava quando um crente morria. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? Pedro, pois, era guardado na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ainda nos dias de hoje, a igreja de Cristo sofre opressão e perseguição.
recebi uma mensagem nos alertando que alguns cristãos estavam sendo perseguidos apenas por terem no celular o aplicativo da Bíblia. Estavam sendo executados, estão sendo mortos, apenas porque tem no celular o aplicativo da Bíblia. O Talibã está matando pessoas que têm aplicativos da Bíblia. E para o mundo isso é normal, ninguém faz nada porque para o mundo é aplausível. Mas mesmo que uma vida se perca por causa do nome de Jesus, sua alma está nos céus, no paraíso de Deus, recebendo o consolo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você ora por aqueles que levam a preciosa semente? Você ora por aqueles que ainda falam de um Cristo vivo, levando vida e esperança? Cura para essa sociedade doente e corrompida? Ou é como Herodes, ao perceber que a vergonha deles agrada a multidão, você ajuda? Mas a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro, Atos 12:5. Enquanto alguém estiver orando, há um Deus operando. E essa igreja que ora se reuniu na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos reunidos estavam e oravam, diz a Bíblia. Esse João Marcos aqui, queridos, é o autor do Evangelho de Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Em Colossenses 4:10 afirma que esse João Marcos é sobrinho de Barnabé, sobrinho esse que Barnabé envolveu na obra de Deus. Barnabé e Saulo estão em Antioquia e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos por se parecerem com Cristo. Naqueles dias, desceram um profeta de Jerusalém para Antioquia e um deles, por nome Ágabo, pelo Espírito de Deus, trouxe o entendimento de um tempo de crise, de uma grande fome que estava chegando. O qual, quando chegou a fome, os discípulos se ajuntaram a ajudar com o que pudessem. Levantaram uma oferta para os anciões judeus. E essa ajuda foi levada a Antioquia pelas mãos de Barnabé e Saulo, Atos dos Apóstolos 11:27-30. Enquanto Barnabé e Saulo estão agora em Jerusalém, auxiliando os judeus anciãos, Herodes procurava saber onde estava Pedro, como escapou da cadeia por entre 16 soldados. Deus enviou o seu anjo ali, porque a igreja estava em contínua oração por ele a Deus. Não é só começar a orar, é continuar orando. Não se chega no fundo se estiver apenas na superfície. Não tem como chegar em águas profundas se os pés ainda estão na praia. Continue orando. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Contrariado com os guardas que não sabiam onde estava Pedro, versículo 19 de Atos 12 afirma que Herodes mandou matá-los.
Em Cesareia, Herodes, vestindo sua veste real, suas vestes reais, se assenta no trono, e o povo começa a gritar olhando para ele, dizendo: esta é a voz de Deus e não a voz de um homem. Nesse exato momento feriu o anjo do Senhor a Herodes, porque reivindicou para si a honra e a glória que pertence única e exclusivamente a Deus. Herodes então morreu diante de todos. Quem não dá glória a Deus morre cedo. Quem procura glória, fama e exaltação vai embora cedo. Mas quem glorifica a Deus, Deus acrescenta os seus anos de vida na terra. Com Herodes agora fora do caminho, havia menos empecilho para pregar o evangelho, e com isso Barnabé e Saulo voltam de Jerusalém após terminar um serviço de assistência social. Observamos aqui mais uma vez o papel vital de Barnabé na integração de Saulo na liderança da igreja primitiva. Eles voltam de Jerusalém, mas agora eles não estão sozinhos. Barnabé leva consigo João Marcos, seu sobrinho, homem de oração, onde sua casa era um ponto de culto. João Marcos agora está fazendo parte da caravana do Evangelho, das boas novas, que estão sendo anunciadas e será no caminho que virá. E o título dessa mensagem é: não rejeite o que vem de Deus hoje, para que não precise amanhã. João Marcos agora está juntamente com Barnabé e Saulo. Então eles na igreja de Antioquia estão. E havia ali também, naquele lugar, alguns doutores e profetas, Atos 13:1. A saber, Barnabé, Simeão, conhecido como Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado por Herodes, e Saulo. Quem você imagina ser dessa lista de 5 pessoas, doutores e profetas? A rotina desses profetas e doutores, mestres, incluía adorar o Senhor e Jesus. E estando eles servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou com eles. Eles estavam ali adorando a Deus, a Jesus. E o Espírito Santo disse a eles: apartai, separai-me a Barnabé e a Saulo. Por que primeiro Barnabé? Separa o mestre, depois o aluno. Separar-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Jejuando e orando e pondo-lhes as mãos, os despediram. E saindo eles para Chipre e em Salamina anunciaram a palavra nas sinagogas dos judeus. E sabe quem estava com eles? João Marcos, um homem de Deus. E Atos 13:5 diz que João Marcos é cooperador. Saindo eles de Salamina, foram para Pafos, e através de Paulo, Jesus salvou o Sérgio Paulo, o procônsul. Ao saírem de Pafos para Pergue, da Panfilha, o cooperador João Marcos se apartou deles e voltou para Jerusalém. João Marcos vai embora e não sabemos o motivo, simplesmente voltou para Jerusalém. Mas a graça de Deus estava sobre eles. Porque graças a Deus eles não pararam, Barnabé e Paulo não pararam porque João Marcos fora embora. E eu quero louvar a Deus aqui por aqueles que não pararam quando foram deixados. Não pararam na obra, na seara do Senhor, aos que fazem a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que não pararam, por aqueles que o abandonaram.
verdadeiramente a graça de Deus estava sobre vós. Continuaram na seara e na vinha do Senhor trabalhando. E chegando eles em Antioquia da Pisídia, entraram numa sinagoga num sábado e assentando-se ali, depois da lição da lei e dos profetas, os principais da sinagoga mandaram perguntar a eles, a Saulo e a Barnabé e a Saulo, se tinha alguma palavra de consolação. O mundo está precisando, está carente de uma palavra de consolação. Quanto mais também a Igreja de Cristo, aonde há muitos soldados feridos que estão esperando a volta do Rei dos Reis, com as suas lâmpadas acesas, tocando a trombeta em Sião, na força que tem. E a Bíblia diz que eles mandaram perguntar a eles que estavam ali sentados na sinagoga num sábado, se eles tinham uma palavra de consolação. Você tem uma palavra de consolação hoje para alguém? Você tem uma palavra de consolo aí, eu te pergunto? Tem alguém precisando desta palavra que está dentro de você? E deu certinho porque Barnabé estava ali, consolo e exortação. Se ele tem exortação, também tem consolo. Mas o versículo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz que levantou-se Paulo e, pedindo silêncio com as mãos, começou a falar-lhe. Uai, aonde está o respeito de Paulo para com Barnabé? Consolo é Barnabé, nós sabemos que ele tem. E Paulo? Mas a Bíblia nos diz que Barnabé consente e ajuda o novo convertido. E quando Paulo terminou de pregar, saindo da sinagoga, os judeus, os gentios, pediram a eles que no sábado que viesse, o sábado seguinte, pregasse a mesma coisa. E o versículo 42 diz, saindo dali, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. E o versículo 44 diz que chega o sábado desejado e quase toda a cidade se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha! Vieram só pela palavra de Deus. Não houve sinais, não houve milagre, não houve curas nem revelações. Vieram apenas pela palavra de Deus. Seria extraordinário ver uma cidade aglomerada apenas para ouvir a palavra de Deus, sem esperar nada em troca, apenas ouvir a palavra de Deus. Eu fico maravilhado quando eu vejo uma igreja reunida apenas para ouvir a palavra de Deus. Eu fico maravilhado quando alguém para apenas para ouvir a palavra de Deus. Deus está no lugar. Mas a Bíblia diz que os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam a Paulo. E Paulo e Barnabé decidiram, naquele momento, pregar somente aos gentios, pois, mesmo sabendo que a eles deveriam ser primeiro pregada a boa nova, por serem rejeitados, partiram para ministrar aos gentios. E nesse cenário, Paulo começa a experimentar perseguição. E a obra foi crescendo e Paulo com Barnabé enfrentando também muita resistência e idolatrias. Houve uma reunião, uma assembleia em Jerusalém para decidir algumas questões. E o versículo 22 diz, então, pareceu bem aos olhos dos apóstolos e aos anciões com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. E escolheram Judas, conhecido como Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, diz a Bíblia, faziam a diferença. E os dois eram profetas, e a Bíblia diz que vão com Paulo e Barnabé.
E depois de muitas viagens juntos, Paulo olha para Barnabé e sugere algo. Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Nessa hora, Barnabé orienta Paulo tomar consigo a João Marcos. Mas Paulo não quis levar consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela viagem. É evidente que Paulo não esqueceu o que João Marcos fez lá atrás. Na hora, Paulo não disse nada quando João Marcos foi embora. Ao ver que João Marcos voltou para trás sem explicação, Paulo naquela hora não disse nada. Mas é visível que Paulo ficou machucado. Paulo ficou decepcionado por ter sido abandonado. O abandono dói. Quando você levanta alguém, quando você ministra, investe em alguém, você cria expectativas nesse alguém. Jesus também foi abandonado. E Jesus olhou para os apóstolos e diz: não queres vós ir também com eles? Vão também. Mas Pedro naquela hora entendeu o mistério. Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor pelos Pedros que permanecem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Barnabé se entristeceu com a palavra de Paulo, com o posicionamento de Paulo sobre seu sobrinho, e a Bíblia diz que Barnabé se aparta de Paulo. Paulo toma Silas e seguiu seu caminho, porém Barnabé voltou, encontrou João Marcos e juntos foram para Chipre. E essa é a última vez que Barnabé é citado no livro do Atos dos Apóstolos. Barnabé não ficou com remorso de Paulo. Não, Barnabé tem estrutura. Barnabé, o professor, foi ele que ensinou. Mas naquela hora ele decide que João Marcos precisa de ajuda. Então ele pega João Marcos, porém Paulo pega Silas. Paulo agora é grande, influenciador, todos querem estar com Paulo. Mas o que Paulo não sabia é que quase tudo que vem de bom na vida, às vezes um dia vai embora. Silas foi bom, mas passou. O versículo 10 diz que Demas também foi bom, mas Paulo diz que Demas o desamparou. O versículo 14 também diz: e Alexandre o latueiro causou-lhe muitos males. Nós vemos isso em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo vai dizer: Erasto ficou em Corinto, Crescente foi para a Galáxia e Tito para a Dalmácia, e Trófimo Paulo deixou doente em Mileto. É nessa hora que Paulo prevê sua morte, e é aqui que Paulo cita a frase muito conhecida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas mesmo parecendo forte, Paulo começa a sentir falta dos companheiros. Então ele envia uma carta a Timóteo, e na carta Paulo diz: Paulo escreve para Timóteo, capítulo 4, versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque existe um momento na nossa vida que a gente precisa de um companheiro, de um amigo, de uma palavra, de um Barnabé. A gente precisa de um abraço. Por maior que seja um homem nessa terra,
por quão grande seja ele influenciador, ou um nome conhecido, famoso, esse precisa de alguém. Vai chegar o dia. E como pastor, eu posso lhe dizer que é doído o abandono. Dói muito. Mas a gente vai amadurecendo com o tempo. Aquilo vai te fortalecendo, tornando mais forte. E aquela dor que ardia tanto na primeira vez que a sentimos, já não dói tanto assim. E Paulo passou por prisões, cadeias. E agora ele escreve a Timóteo e diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Muitos me deixaram, só Lucas está comigo. Você vai ver que Paulo diz: muitos me deixaram, mas só Lucas está comigo. Não é fácil quando você se vê sozinho. Não é fácil quando você se vê desamparado. Nessas últimas horas ou dias da vida, sabe de quem Paulo lembra? Versículo 11 diz: toma Marcos e traze-o contigo, Timóteo, porque me é útil para o ministério. Paulo não mandou chamar Silas, nem Judas Barsabás. Paulo não mandou chamar ou Áquila, ou Priscila, ou muitos outros, Onesíforo, Lídia. Mas Paulo mandou chamar aquele que ele não quis levar em outra viagem. Paulo está vendo os seus dias chegando. E Paulo lembra daquele que ele desprezou. Quando este queria andar com ele. Às vezes queremos andar com alguém e somos desprezados. Queremos ajudar alguém, mas até a nossa ajuda não serve para nada. Eu sei que é difícil, eu sei que arde na alma. Paulo nos mostra isso aqui. Mas quando chegou o amanhã, que muitos conhecidos de Paulo o deixaram, e só Lucas está com ele, ele escreve essa carta e diz: Timóteo, meu filho na fé, vem ter comigo depressa, e traz contigo João Marcos, porque me é útil para o ministério. Não despreze o que Deus tem hoje. Não despreze o seu líder espiritual, seu patrão. Não despreze o seu cônjuge, não despreze o seu pai. Hoje pode ser que não está servindo, entre aspas, mas vai chegar uma hora que vão ser os únicos que vão estar contigo. Não despreze o seu pastor, não despreze a missionária. Pode ter certeza que nesse mundo que gira em dois movimentos de rotação e translação, nessa vida que alterna com constância, vai chegar a hora que você vai precisar deles, como eles também precisam do seu povo, como o patrão precisa do funcionário, como a esposa precisa do esposo, como o filho precisa do pai. Vai chegar essa hora. Não despreze
o que Deus te enviou hoje, para que amanhã você não precise ou sinta falta e saudade. Quantas vidas hoje sentem falta dos seus pastores? Sente falta dos seus irmãos na fé que deixaram para trás? E por causa da vergonha não voltam à casa do Pai. Satanás cegou dizendo que não tem mais jeito, não tem mais chance, não tem volta. Mas não ouça a voz do maior mentiroso, do pai da mentira. Jesus te ama, Jesus te espera. Volta para casa, João Marcos. Há uma grande obra para ser feita, porque você é muito útil. Paulo manda te chamar. O Paulo que não quis te levar ontem, não quis te honrar ontem, ele manda te chamar. Volta para casa. Você é útil. Jesus te ama. E eu sei que esta palavra está chegando ao coração, ao profundo da alma de alguém. Tem um povo te esperando. Tem uma igreja de porta aberta. Ainda dá tempo, Jesus ainda não voltou. A casa está adornada, o povo está reunido, as portas estão abertas, só falta você, João Marcos. Vem, porque você é muito útil para essa seara, para esta obra, nessa reta final da igreja na terra. Os sinais estão aí diante dos olhos de todos. Só falta você, João Marcos, vem. Você que está afastado do caminho do Senhor, reconcilia com Jesus hoje. O Espírito Santo de Deus te toca, te convence nesta hora. Você está sentindo a graça dele, você está dizendo: eu preciso voltar. Sim, você precisa voltar. Mas se não for igual como antes, não vai ser igual como antes, vai ser melhor, porque você terá um grande testemunho para dizer que longe da casa do Pai não vale a pena. Vale a pena estar com o Pai, com os filhos do Pai, com os irmãos da fé, com os trabalhadores, com os jornaleiros, mas na casa do Pai. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo, ore comigo. Abra o teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante de Ti nós nos colocamos. Diante de Ti nós nos curvamos. Necessitamos de Ti, Senhor. Dai a este a força que ele não tem. Dai a esta a força que ela não tem. Dai-nos a força que nós necessitamos para prosseguir. Recebe de volta, Jesus. É seu filho. É sua filha, foi achado agora pela tua palavra. Estava perdido, mas foi achado. Estava caído, mas se pôr de pé. Quando disse levantar-me-ei, ele levantou. E agora está na porta. Abraça-o, meu Pai. Abraça-o, meu Pai. É seu filho. Reveste ele com novas vestes. Calçai-o com novas sandálias. E que ele tenha uma nova aliança contigo. O bezerro cevado já pode ir ao matadouro. Porque o teu filho, que é muito útil para o ministério, volta para Ti agora. Volta para Ti hoje. E aquele que se sente abandonado,
se viu largado, hoje ouve da tua boca, ó Deus, que o Senhor está com ele, que Paulo vai mandar chamar, que o Espírito Santo busca e diz: levanta-te, que ele te chama, como fez com Bartimeu, tu fazes hoje também, dizendo a muitos: levanta-te, que ele te chama. Eu abençoo a vida desse homem, desta mulher, desta casa que nos recebeu, desta casa representada por este ou por esta. Eu abençoo em nome de Jesus e te agradeço. Pai, graças te dou por sempre me haveres ouvido. Eu bem sei que tu me ouves. Então por isso eu te agradeço. Amém e amém.